Vamos hoje abrir as nossas Bíblias, meus amados. Já falo com você isso. No livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. E oramos ao Senhor. Pai amado, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós queremos nos esconder debaixo do seu esconderijo. E se necessário, Senhor, assim como foi nos tempos de Elias, que os corvos venham trazer comida para todos aqueles que estão firmes a esperar à beira do rio Quebar. Que venha, pois, os corvos, que venha a carne, que venha o suprimento, porque quando queremos depender do Senhor, certamente se os homens não trazerem comida, pois os corvos se encarregarão de fazê-lo. Por essa razão que nesta noite, seja a forma que o Senhor deseja fazer, traz o alimento na casa desse faminto. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Muito bem. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Vamos estudar hoje a triste história, uma história dramática que aconteceu na família de Davi, do rei Davi. Foi falado, consequência, claro, do pecado, do adultério, embora Davi fosse perdoado junto com Betseba e Deus derramasse sua graça e sua benevolência em gerar Salomão. Olha que tremendo, um filho cujo o Senhor o chamou de Jedidias, amado do Senhor. Uau! Ou seja, Deus perdoou esse casal que viraram depois esposo e esposa. Mas havia uma profecia dentro das consequências, reivindicada certamente por Satanás, que futuramente haveria confusão na casa de Davi. E agora nós estamos estudando, vamos ler o início de uma grande confusão dentro da casa de Davi. Bom, a história entre Tamar e Amon. Talvez esses nomes lhe é familiar. Outros dizem, nunca ouvi falar de Tamar, nem de Amon. Já vou falar, eu vou ler e nós vamos entender de que se trata. Depois de algum tempo, diz a palavra do Senhor, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalom, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Amon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalom. Ou seja, estamos falando aqui que Amon estava apaixonado pela sua própria irmã, sua meia-irmã, sua irmã mesmo, né? Bom, continuando. No versículo 5, vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab.
Olha o engano, começa a entrar o engano. Jonadab, o seu primo, na verdade, diz para ele, vai na sua cama e finge de ser doente. Continua dizendo Jonadab, quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Amon e prepara algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Está visualizando comigo, né, gente? Olha aí. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu 2 bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Uau! Olha, nós estamos em frente do incesto. Ou seja, o irmão, estamos falando de Amon, filho do rei, que se disse filho do rei, assim manchando a realeza, maculando a realeza, envergonhando a realeza, para suprir o desejo da sua concupiscência, esse faz o que for preciso, usa as estratégias necessárias para atrair uma virgem, uma pura, uma sincera, uma Tamar. Nós vamos falar acerca disso. Então, meus amados, Amon, filho de Davi, inclusive primogênito, né, dos filhos de Davi. Muitos poderiam pensar que seria certamente a lógica, o sucessor do trono de Davi, porque era o primogênito, né? Esse Amon teve desejos impuros relacionando a sua própria irmã. Olha o nível. A sua meia-irmã. Tamar era pura. Tamar era virgem. Tamar era também filha do rei. Porém, Tamar, ela tinha outra mãe do que a mãe de Amon. Eram de mães diferentes, por isso que eram meia-irmãos. Ali entrou em cena, diz a palavra do Senhor, um primo chamado Jonadab,
né? Um primo de Amon, um enviado de Satanás, com certeza, o tipo de homem que, vamos falar assim, quer agradar. Ele quer agradar a qualquer custo aquele que pode lhe trazer benefícios amanhã. Entendeu? Há pessoas assim, calculadoras, espertas, astutas, que influenciam, que não moram no palácio, mas influenciam quem mora no palácio a fazer coisas aquilo que não se deve fazer. E vendo seu primo Amon, muito abatido, diz a palavra do Senhor, por causa da sua paixão, né, por Tamar, Amon e Jonadab preparam um complô. Um complô muito bem preparado, e esse complô era o seguinte: para suprir as suas concupiscências da carne daquele que estava apaixonado, pois Amon fingiria de ser doente, e inclusive pediria que Tamar trouxesse comida para ele. Isso era o plano para atrair Tamar no seu quarto. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre isso. Eu, pessoalmente, meus amados, eu já vi inúmeras situações muito parecidas, cujo propósito de Satanás foi o mesmo. Qual, pastor Cristo? Tirar a honra de Tamar. Tirar a honra de Tamar. Isso é o que Satanás quer fazer. Há pessoas como Amon que podem ser escolhidos de Deus, mas se perdem. Por quê? Porque dão ouvido, porque ainda tem contato, tem relacionamento com Jonadab. Pessoas cujos não estão e não vivem no palácio. Representando o quê? Pessoas que ainda querem viver no palácio, mas têm contato com o mundo, porque ainda são mundanos e assim influenciados pelo mundo. Então, mais cedo ou mais tarde, esses são influenciados e inclusive usados por Satanás para se roubar a honra das Tamares, das mulheres de Jerusalém, das virgens, da noiva, daqueles que são sinceras, daqueles que são puras. Tamar é a representação, meus amados, daquele que é filha do rei. Tamar, ela é preciosa, ela é virgem, mas ela é ingênua. Por quê? Porque não consegue ver a maldade daquele que tem maldade. Ela não consegue ver. Para Tamar, todo mundo é bom. Para Tamar, todo mundo é irmão. Até Amon. Até Amon. Todo mundo é filho do rei. Tamar vai ter que aprender que não é bem assim. Que não é bem assim. Mas como Tamar não tem discernimento, meus amados, ali Satanás quer que, de qualquer forma, macular Tamar. Isso é o propósito. Satanás quer fazer cair, tropeçar, desonrar a noiva de Cristo que quer se manter com vestimentos puros dentro do palácio do rei. Tamar não tem discernimento. E Satanás tem o objetivo: maculá-la, desonrá-la, usando inclusive sua arma milenar, a astúcia. Escuta isso, Tamar. A astúcia
e o engano. Ou seja, não há melhor do que se esconder entre irmãos, ou meio irmãos, para que o inimigo cumpra o seu desejo. Vocês estão entendendo ou não? Esse aqui é irmão, mas esse aqui é um homem de Deus, tem certeza? O meio irmão. Irmão ou meio irmão? A Bíblia diz, não se precipitem em dizer, é santo. Mas às vezes, para Tamar aprender as lições das astúcias, do como o mundo é, Tamar precisará passar pela desonra. E passar pela desonra, muitas vezes, não sempre, dói. E às vezes é humilhante. Porque da onde não se espera, Satanás usa essa pessoa, porque para Tamar lhe falta maturidade e discernimento. Tamar é apresentada presencialmente a Amon, que estava inclusive fingindo, sublinha isso, fingindo ser doente. Aos olhos de Tamar, Amon estava doente, mas não estava doente. E Amon, ele quer ser servido. Vocês vão entender as características de ser Amon. Ele quer ser servido, se finge de ser doente, pede ajuda. É o tipo de pessoa que usa a sua astúcia para manter um papel de uma pessoa cujo teríamos penas dela. Gente, eu tenho pena de Amon. Ele é meu irmão em Cristo. Eu tenho pena. E ele está me pedindo ajuda. Bom, Tamar, vai lá, porque afinal, gente, ele está doente. Sim, é verdade. Só que ele está fingindo de serlo. Quem não se compadeceria de Amon? Apenas aquele que tiver discernimento. Mas quem não tiver discernimento, como uma flor desabrochada, abriria o seu coração e olharia com olhos de ingenuidade. Só que a noiva, assim diz a palavra do Senhor, deve ser prudente e ser astuta como serpente. Aquilo que essa virgem jovem Tamar não era. Olha como aprendemos sobre essa história. Quem não se compadeceria de Amon no plano natural? Até Davi, meus amados. Até Davi, se não vigiar, é enganado. Por quê? Porque na história, Amon enganou primeiro Davi. Davi, o pai de Amon, foi até Amon e diz assim: meu querido, meu filho, o que tenho? Estou doente. Pede a sua filha Tamar me trazer 2 bolos. E o rei Davi chamou Tamar. E diz assim: Tamar, vai lá ver teu irmão.
até Davi, se não vigiar, é enganado. Por quê? Porque Amon vive no palácio, meus amados. Amon pode até fazer parte de uma igreja e pode ter convicção de ser filho do rei. Mas Amon usa da sua autocomiseração para despertar compaixão e misericórdia das Tamar, que sabem muito bem fazer bolos. Tamar, ela sabe fazer bolos, que sabem muito bem preparar o alimento. Afinal, meus amados, Tamar é uma princesa que agrada o rei. Então, toda princesa que agrada o rei sabe servir e preparar comida para quem pede comida. Porque Amon pediu bolo, pediu comida. Não é assim que muitos Tamares são desonrados quando se deixam enganar por Amons que fingem ser aquilo que não são? E para justamente fazer com que o peixe morde o anzol, o que Amon faz? Ele vai pedir comida para você, palavra. Porque sabe que Tamar prepara bolo, sabe que Tamar é espiritual, sabe que Tamar é uma mulher de Deus, sabe que Tamar é compromissado com sua santidade e sua virgindade. Amon é esperto, mas Amon terá o seu salário. E nós vamos ver acerca disso. Então, a seguir, diz a palavra do Senhor que quando Amon chamou Tamar, escuta isso, quando Amon chamou Tamar, a princesa ingênua, né, que não via mal no pobre Amon, né? Pois Tamar fez o que sabia fazer. E na frente dele, diz a palavra do Senhor, olha o que ela fez, Tamar. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu 2 bolos. Mas ele não quis comer. Ele não quis comer. Agora, preste muito atenção, amada Tamar, porque agora estou falando com a noiva, aquele que quer se santificar, ser virgem. Escuta isso. Todo Amon, está anotando? Todo Amon que não tem boas intenções ao seu respeito, mas que Satanás quer usar para lhe roubar a sua honra, roubar o seu tempo, roubar a sua paz, pois todo Amon irá permitir que você asse o bolo na frente dele, mas Amon jamais irá comer aquilo que você lhe prepare. Ele tem prazer que você prepara na frente dele, que assa o pão, prepara a farinha, prepara a palavra, se esforça, ama ser servido. Mas quando você chega com um bolo, ele não come. Os Amons não estão nem aí pela palavra, meus amados, que vocês têm para edificar o doente, para que ele se recupere. Eles não estão nem aí, meus amados. Sabes por quê? Eu vou falar por quê. Porque para Amon, para ele não está doente. Ele não está doente. Amon pode ser doente aos olhos de Tamar e Davi. E, na verdade, ele estava doente, sim.
Por quê? Porque ele é instrumento do diabo. E todos aqueles que vivem em pecado e que são instrumentos de Satanás, se não são curados pelo próprio Senhor, pela própria palavra, eles não entrarão no reino dos céus. Verdadeiramente, Amon estava doente, a sua alma estava doente. Mas aos seus próprios olhos, Amon estava saudável. Que tremenda, né? Amon recebe, meus amados, ele recebe com bom grado o bolo de Tamar, a palavra. Obrigado, viu, meu vinheteiro? Obrigado, nossa, como eu me sinto muito feliz. Amon é o instrumento ideal para Satanás trazer confusão dentro da casa do Senhor, usando a alma dele para oprimir e roubar as virgens do reino de Deus. Tamar, se soubesse reconhecer os Amons, certamente não sofrerias desonra. Tamar, quantos bolos você assou para quem não quer comê-los? Quantos bolos, mas continuas a servir Amon, por quê? Porque diz em teu coração, ele ou ela é uma pessoa boa. Apenas está doente. Amon ama se deitar na sua cama e fingir que você, Tamar, a serve. Afinal, Amon é tão preguiçoso que se justifica por causa da sua doença em prevalecer deitado. Por isso que Amon não faz para si bolos, mas manda os outros fazer. E além disso, além de mandar os outros fazerem bolo, ele não come. Roubo, engano. Amon não procura a palavra por si mesmo. Por quê, pastor Cris? Quer saber por quê? Porque o propósito de Amon, estar inclusive no palácio, não é puro, não é verdadeiro. O propósito de Amon é satisfazer a sua própria concupiscência. Uau! Isso mesmo. Amon que observa Tamar assar a palavra de Deus e servir, ele não ingere a palavra, porque o que interessa a Amon é deitar com as irmãs, ou irmãos da igreja. O interesse de Amon é ter qualquer benefício do palácio, porém, sem comer bolo. Ele não tem necessidade da palavra, porque a palavra não é para ele. Porque ele se acha saudável, mas finge de ser doente. Então, meus amados, a ingenuidade, a imaturidade e falta de discernimento de Tamar é a sua pedra de tropeço. Pego de surpresa, quando menos espera, Tamar se dá conta que foi enganada. Tamar se dá conta que Amon estava fingindo de ser aquilo que não era, mas era tarde. Amon, meus amados, estava fingindo de ser um bom moço, que apenas precisava de ajuda. Mas Tamar foi lesada e desonrada. Sabes, meus amados, escuta o que eu vou lhe falar, por mais incrível que pareça,
às vezes, o próprio Deus pode fazer com que a sua cobertura, o Davi, que Deus colocou sobre você, Tamar, manda você cuidar de um Amon. Não é aquilo que Deus permitiu? Que inclusive a cobertura, o pai de Tamar, Davi, chamasse e desse ordem para que Tamar visitasse e cuidasse de Amon? Até mesmo com Amon, temos lições para extrair. Obviamente, Davi não fez isso para lhe prejudicar. Isso é claro, mas é permitido por Deus para que Tamar aprenda. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aprenda o quê, pastor Cris? Então eu vou te falar, Tamar, o que você deve aprender. Aprender que é necessário pedir a Deus discernimento. Que mais? É necessário ser prudente, é necessário ser astuto como serpente, mas manso, mansinho como pomba. É necessário sondar o doente para ver se verdadeiramente está doente. É necessário observar se a comida que Tamar está servindo para Amon é ingerida. Para que não se faça, você, Tamar, não se faça de bobo ou de boba, sendo que desempenha o seu esforço para quem não quer nada com nada, mas é usado por Satanás para tirar sua honra, para lhe roubar o seu tempo e fazer muitas coisas cujo o inimigo levanta, usa esse homem para se destabilizá-lo. É necessário que Tamar aprenda. Qual Tamar já não sofreu desonra? Que, sendo Tamar, jamais sofreu desonra. Eu já sofri muita desonra. E muitos Tamar aqui sofreram desonra. Judas não seria um Amon em meio a Tamares? E o Mestre Jesus, sendo líder de 11 Tamares, poupou os 11 da desonra de Judas? Não. Pois Amon tem seu propósito na casa de Davi. Porém, eu digo, ai desses Amon que tocar uma filha do rei. Ai. A Bíblia diz que Amon violentou a sua meia-irmã, a possuiu pela força. Violentou Tamar. E logo, vamos ver o que aconteceu. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 15. Diz a palavra, logo depois, Amon sentiu uma forte aversão por ela, ou seja, repulsão. Olha isso. Depois de fazer o que ele fez, Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Vamos falar de Amon. Amon sentiu repugnância de Tamar após abusar dela. Ou seja, vocês vão reconhecer os Amons, né? Ou seja, aquele que desonrou Tamar, em vez de se sentir culpado
em vez de se sentir sujo, injusto, este joga a culpa em Tamar porque o errado é ela. Fala sério, né? Pois escuta-me bem, meus amados. Amon, que é Amon, jamais será saciado e jamais mudará, mesmo que Tamar tenha as melhores intenções do mundo. Se Tamar não quer dar o que Amon pede, se Tamar não quer dar o que Amon pede, então mais cedo ou mais tarde haverá conflito. Mais cedo ou mais tarde Amon se revelará e o odiará. Por quê? Porque Tamar não quis dar a Amon o que Amon pedia. Mateus capítulo 7, versículo 6 diz assim: não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Tamar tinha virado um ídolo para esse Amon, para esse carnal, que se dizia filho do rei, que estava envergonhando a coroa. Mas, como o ídolo não pôde suprir a alma dele, as emoções, Por quê? Porque, na verdade, Tamar era uma princesa, né? Então, o idólatra Amon teve que quebrar a estátua. Porque a estátua não deu a Amon o que ele pedia. Então, a estátua está errada. Porque era ídolo. Incrível, né, gente? Por isso que nesse ministério da Online World Church da OSI temos muito cuidado com quem deseja entrar e com quem vão prevalecer. Há muitas Tamares nesse ministério. Realmente sim. Louvado seja o nome de Jesus. Há muitas princesas nesse ministério. Mas muitos Amões também são enviados por Satanás, porque esses não querem ser servidos pela palavra de Tamar, mas são apenas atraídos pela sua beleza, pela beleza de Tamar, porque acha muito bonita Tamar, pelo seu dom e não pelos seus frutos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Amon inverte a culpabilidade, porque Amon não consegue se ver culpado e a expulsa. Olha, veja a manipulação de um jovem, de um filho do rei, que se diz filho do rei, usado por Satanás. Ou seja, Amon a expulsa e essa a servia. Resumindo, Amon é como dizer: eu não quero mais ser discipulado por ela. Não quero mais, fora da minha casa. Encontramos isso em todas as igrejas. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 16, diz a palavra: mas ela lhe disse: não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Além de se colocar numa posição de vítima, Tamar é bloqueada.
Não é isso que Amon faz? Com aquele que um dia, até mesmo o Senhor permitiu que uma Tamar pudesse servir sua vida e se ofende? Porque não quis o bolo de Tamar, mas quis e esperava outra coisa de Tamar. E por não ter outra coisa de Tamar, porque veio Amon com a religiosidade, veio com preconceito e desejo cujo não agradam a Deus. Ali bloqueia. Esse ministério não quer. Eu pensava que Tamar iria me dar aquilo que eu desejava. Não, é aquilo que tu precisa, Amon. E muitos Tamar são desonrados, às vezes humilhados, por causa de reação de filhos do rei, mas que são longe de serem reis e príncipes. Amon a expulsa, a bloqueia. É mole, né, gente? Diz a palavra do Senhor, ela estava vestindo, olha essa princesa Tamar. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se põe a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando a alta voz. Olha que situação. Pois, meus amados, essa história vai muito mais longe do que isso. Nós vamos ver nas próximas semanas e nós vamos completar essa história, mas a minha mensagem final é essa. Tamar, nem todos são Amon. E nem todos são Tamar. Ok? Bom, o Senhor Tamar te chamou para ser Tamar, para que prevaleças de vestes longas e brancas, a fim de preservar a tua virgindade. Defende tua virgindade, meus amados. Defende sua honra, Tamar. Seja homem ou seja mulher. Mas se por acaso Amon foi tua pedra de tropeço, então, o que eu vou te dizer? Vai até Davi, que encontrarás consolo. Vai até Davi que encontrarás consolo. Continua a assar bolos, Tamar, para quem o Senhor lhe mandar. Mas lembra, se aquele doente não comer da palavra que tu preparou, sai do quarto dele antes mesmo que ele te desonre de verdade. E agora eu termino falando com Amon. Vamos ouvir, Amon. Amon, se não assumir a tua doença verdadeiramente, Amon, se não assumir o teu pecado, Amon, e não comer o que Tamar tem para lhe dar, então, assim eu falo para a sua vida aquilo que está escrito no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Diz o Senhor Jesus, é inevitável de fatos, aliás, que fatos ocorrem que levam o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor
que tal pessoa fosse atirado ao mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço, do que induzir um desses pequeninhos a pecar. Assim diz o Senhor. Amon, mais cedo ou mais tarde, o palácio saberá que tu fingiu. Se Deus ainda não revelou para Tamar, é porque Tamar tem uma lição que aprender. Tomara que todos vocês conseguem se ver nesses personagens e que extraem a devida prudência, a sabedoria e também as consequências. Que possamos viver quando realmente nós não assumimos o nosso pecado e verdadeiramente nós não ingerimos a palavra cujo é servido por Tamar, virgem, puras, sinceras, cujo Senhor mandou para você se curar. Mas chegará um dia em que não terá mais chance para Amon comer bolo. E o dia que acontecer isso, será o fim de Amon. E não haverá homens, reis, que poderá fazer com que tu te escape. Porque de Deus não se zomba. Oremos. Querido Pai Celestial, lhe agradecemos por essa palavra tão linda, tão profunda, tão atual para o nosso cotidiano. Quantas Tamares foram desonradas, mas a ingenuidade certamente poderia ter sido sua pedra de tropeço. E é necessário que a filha do rei amadureça, cresça, se torne sábia, preparada e astuta. Porque esse ser milenar, Satanás, é muito astuto. Nem todos que moram no palácio, na igreja e estão, são irmãos verdadeiros. Certamente podem ser meio-irmãos, mas irmãos não são. Sendo assim, Senhor, eu creio que há um propósito, até para a desonra. Pois em tudo damos graça e lhe agradecemos por essa linda palavra. Amém e amém.